Olá, sejam bem-vindos a mais um MCast, o podcast da Universidade Multicoisas. Eu sou Giovanni Cristaldo e hoje estamos recebendo ele, o coordenador de canais digitais aqui da Multicoisas Franquias. É um prazer receber você aqui, Loami. Obrigado por topar, o nosso convite, Com certeza, eu que agradeço aí ter a oportunidade de a gente conversar e mostrar um pouco do dia a dia do digital aí junto para a rede, né? Sim. E o digital é um setor um pouco mais novo, né? Eu acredito que ele é o setor talvez o mais novo da franquia, não é? Sim, ele começou a tomar forma, né, Giovanni, em meados ali de 2020, né, com a pandemia. Sim. Então a empresa já tinha um cronograma para ser desenvolvido em 2020 relacionado ao digital. Veio a pandemia, acelerou tudo, Sim. né? Mas o digital, vamos dizer assim, surgiu em 2020 e se oficializou em 2021. Sim. Então realmente é novo o departamento. E a pandemia acelerou esse processo de transformação digital das empresas. Das empresas como um todo, e a gente também veio, impactou bastante. Completamente. E qual o papel do digital na Multicoisas? Assim, qual o dia a dia, por exemplo? É uma rotina, a gente faz isso, faz aquilo. Legal. É legal explicar. Então a gente tem duas vertentes, basicamente, né? Uhum. A gente olha para dentro, então para os nossos clientes internos, que são as lojas, e a gente olha para o nosso cliente externo, né? Que é basicamente o cliente realmente. Uhum. Então, olhando para internamente, a gente trabalha com vários parceiros, né? Então, por exemplo, a gente tem o e-commerce, que é próprio nosso, mas a gente tem a Rappi, a gente tem o Corner Shopping, Sim, né? Temos parceiros de entrega, temos gateways de pagamento, tipo o Mercado Pago, o PicPay. E aí as lojas muitas vezes transacionam, utilizam esses parceiros, né? Muitas das vezes acontece da loja ter uma divergência ou uma dúvida e nos acionam aqui no digital para a gente poder apoiar ela nessa resolução junto a esses problemas, né? Ou dúvidas que sejam. Sim. Mas sempre relacionado a esses parceiros que se relacionam com a gente, né? E também tem a questão dos clientes externos, que aí são, no caso, vem muitas dúvidas, muitas das vezes uma reclamação, né? E a gente sempre apoia, né, esses clientes para poder resolver de uma melhor maneira possível essa dúvida que ele tem, ou apoiar ele numa compra, numa finalização de uma compra realmente. Sim. De um item que ele tem ali no momento. E esses parceiros, você dizendo assim, geralmente a franquia, a gente entra em contato com eles ou eles que entram em contato com a gente? A gente tem os dois formatos, né? A gente tem situações em que a gente procura, então, por exemplo, a gente quer um serviço X para nos atender. Sim. A gente pesquisa os principais players que a gente fala, as principais empresas do mercado, e a gente começa a ter algumas conversas com eles até a gente chegar naquele que é o mais adequado para aquilo que a gente espera. E aí a gente fecha um contrato e esse contrato se expande para todas as lojas da rede, muitas das vezes aquelas que querem, né? Uhum. Ou muitas vezes o parceiro nos aciona e fala assim, Loami, eu vi que vocês têm um e-commerce, eu presto tal serviço, para vocês acho que é interessante. Sim. E aí a gente também conversa, né? A gente vê que tiver um match que se for interessante, a gente avança. Sim. Se não, a gente mais conhece, troca uma ideia, né? E se de repente lá na frente surgir uma oportunidade, a gente estreita mais os laços. E quando vocês procuram, assim, geralmente é um que tá, por exemplo, um lançamento, alguma coisa que tá bem em alta, por exemplo, sei lá, Rappi, Corner Shop, essas coisas assim, sabe? Uhum. Geralmente é o que a galera tá mais usando, o que busca. Também, né? A gente procura sempre estar antenado, né, no mercado. Então a Rappi realmente foi algo nesse sentido. A gente viu que no começo, lá em 2020, né? Ela estava crescendo bastante ali na região sudeste, São Paulo, Sim, Rio de Janeiro, muito. né? E aí a gente começou a conversar com eles para ver como que funcionava e tudo mais. A gente tem um modelo um pouco particular, um modelo de negócio por ser franquia, cada loja com preço, questão de estoque também um pouco diferente. Então, a gente começou a conversar com eles, começou a desenhar o modelo de negócio, questões de integração, e aí a gente foi vendo que daria um match que seria bem interessante, né? E aí, realmente, nesse caso da Rappi, a gente conseguiu avançar até que rápido, iniciou com um piloto, normalmente que a gente faz isso, né? Uhum. Inicia com um piloto com poucas lojas, para sentir, para ver se vai avançar, se vai ser legal, se não vai dar problema. Depois que a gente viu que acertou, a gente começa a expandir. Tem um termômetro, né? Exatamente. Porque não adianta muitas vezes a gente querer soltar para todo mundo. Aí começa a pipocar o problema e tudo mais. Aí pra gente poder contornar e resolver, dá mais trabalho. E pode dar, né, mais problema. Então a gente começa pequeno
e aí a gente vai crescendo para as demais lojas, né? Porque aí a gente já sabe o que dá problema, o que não dá, como resolver, qual é o caminho. Então, normalmente a gente vai engatinhando nessas parcerias, né? Interessante. Agora eu vou para uma pergunta bem profunda. Não é profunda, acho que é simples, né? Você que trabalha com isso todo dia. É que para mim é profundo. Qual é a importância da Multicoisas estar bem estabelecida no mercado digital? Pô, que legal essa pergunta. Eu tenho para mim que são duas premissas para isso. A primeira é que a gente precisa estar onde nossos clientes estão. Sim. Então, hoje o cliente está em todo lugar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, ele está no celular, ele quer se relacionar pelo WhatsApp, ele quer comprar num marketplace, ele quer comprar num super app da vida. E a gente, como marca, a gente precisa estar, como eu falei, onde nossos clientes estão. Ele quer comprar na loja física? Maravilha, vai se dirigir até a loja. Mas ele quer comprar no e-commerce? Beleza, a gente vai ter um site legal para ele poder comprar. E a outra é que não existe lugar vago. Como assim? Se eu não estiver lá, outra pessoa vai estar. Ou, no caso, uma outra empresa vai estar. Então, por exemplo, que nem tem TV a Rappi. Mas será que vale a pena a gente entrar nesse canal? Poxa, mas beleza. Vamos supor que muitas coisas não quis entrar. Mas vai lá, a Telha Norte entrou, a Leroy entrou, outros parceiros entraram e a gente ficou de fora. Então não existe lugar vago. Então tem situações que a gente precisa estar, né, presente ali para atender o nosso cliente, para oferecer uma melhor experiência para ele, né? E porque senão realmente a gente acaba ficando para trás, né? E a gente percebe que a Multicoisas até demorou um pouco de entrar no online, no digital como um todo, vamos dizer assim. A gente veio ter nosso e-commerce agora em 2020. Mas se você for ver outras empresas, principais concorrentes nossos, eles já tinham aí, às vezes, há 10 anos, 5 anos, né? E você identifica isso como uma dificuldade, assim? Por exemplo, porque é uma franquia, então são várias lojas, preços diferenciados. Sim. E atrelado a isso, qual a maior dificuldade que você identifica, assim? No começo teve uma certa resistência, né? Porque, às vezes, as pessoas têm uma visão do e-commerce que ele é concorrente da loja física, né? Então, o que a gente procurou fazer nessa estruturação toda que teve? Bom, a nossa estrutura do site hoje, quando você entra, você coloca o quê? A sua localização, o seu CEP. Por quê? Sim. Porque aí o cliente é direcionado para a loja Multicoisas mais próxima dele. Então, a conveniência que a loja física proporciona para o cliente, a gente buscou levar ela também para o nosso cliente nos canais digitais. Então, vamos supor que eu moro aqui na região aqui do nosso bairro, aqui da franqueadora. Eu quero comprar numa loja Multicoisas, mas eu não quero ir até lá. Bom, mas quando eu entrar no site, eu vou ser direcionado para casa, por exemplo, na Fernando Corrêa da Costa, Mais perto. que é uma loja mais próxima. Então, o meu relacionamento com aquela loja se mantém, apesar de eu não estar indo comprar lá na loja física, né? Então, apesar desse início um pouco com o pé atrás que o pessoal ficou, mas hoje a gente percebe que a aceitação já melhorou. Por quê? Porque viu que o online, o e-commerce, ele é um complemento do que a loja tem no físico. Sim. Então, assim, a gente procura enxergar, tem aquela questão, né, do copo meio vazio ou meio cheio. Então, eu acho que é bem isso, né, a gente olhar o e-commerce justamente como algo que vai agregar mais, né, num relacionamento com o cliente, no momento da minha venda. Então, nunca é concorrente online e offline, sempre são complementares. Então, acho que foi essa questão que a gente procurou quebrar no início, que tinha muito, mas que hoje acredito que já está mais tranquilo, né? Nas lojas, na visão ali dos vendedores, gerentes, tudo mais. E identificando o e-commerce como um complemento das lojas, eu acredito que um desafio também seja talvez manter o bom atendimento que a gente já preza nas lojas, trazer ele para o digital. Sim. E como é essa experiência, assim? Porque eu acredito que a experiência física é um tipo. Sim. Aí trazer essa boa experiência para o digital é outra, é algo além, né? É algo além, sim. É interessante que até a própria universidade tem conteúdos muito interessantes disso. A gente aqui no digital também está construindo um playbook que a gente fala, que é para orientar e ajudar as lojas nesse dia a dia, porque realmente, né, a gente fala muito em omnicanalidade, né, que basicamente eu proporcionar a experiência que eu dou para o meu cliente no offline, que é na loja física, eu proporcionar essa mesma experiência no online. Que a gente tá
é a omnicanalidade. Né? Você viu? Falando difícil, né? Tu quer parecer inteligente? Fala difícil, né? Você viu? Cara, mas achei legal, omnicanalidade. Então é unir os canais. Então a experiência que eu proporciono no físico, eu quero proporcionar no online. Os canais têm que se conversar. Né? Isso envolve, é um pouquinho complexo, envolve outras questões, mas basicamente para a gente entender isso. Então eu vou na loja, quando eu vou na loja física, o cara me recebe bem, ele me sonda, então eles perguntam meu nome, o que eu faço, que produto que eu quero. Ele busca, muitas vezes eu acho que eu quero um produto, mas na verdade vai me sondando e eu descubro que eu quero na verdade um outro produto para resolver o meu problema. E aí no online isso a gente busca que seja da mesma forma. Então, por exemplo, o cliente entrou em contato via WhatsApp na loja. Sim. Aí o cliente falou assim, eu quero uma esponja mágica para limpar meu tênis que está encardido. Eu vi lá umas postagens que vocês fizeram, parece que é um produto muito bom. Se o vendedor atender ele de qualquer jeito, muitas vezes ele só vai vender a esponja se vender a esponja, né? Mas no máximo ele vai vender a esponja, vai entregar para o cliente, morreu ali. Mas se ele quiser proporcionar essa mesma experiência do offline que a gente fala, ou da loja física, o que ele vai fazer? Vai perguntar o nome do cliente primeiro, ele vai falar assim, cliente, você quer uma esponja mágica, mas por que você quer? O que você quer utilizar ela, né, em qual função? Aí o cara vai falar, quero para limpar um tênis meu, tudo mais. Mas se teu tênis está muito encardido, aí o cara vai falar, ele está um pouco encardido, né? Só, dependendo, se esse teu tênis estiver muito encardido, o ideal não é você usar uma esponja mágica, o ideal é você usar de repente ali um outro produto. Uma espuma. Uma espuma, ou tem um sprayzinho, que acho que é do Diabo Verde, se não estiver enganado, que aí você pode indicar para o cliente que vai resolver aquele problema dele melhor do que a esponja. Então, é isso que muitas vezes a gente precisa ter, ficar antenado, porque muitas das vezes no online a gente acaba não tendo esse mesmo trato que a gente tem no físico. E é muito importante. E eu acredito que, acho que é um ponto do tempo de tela que a gente tem com o cliente, né? Porque quando a gente está numa loja física, por exemplo, num shopping, a Multicoisas é uma loja de utilidades que não tem muitos shoppings, outras lojas concorrentes. Então a gente vai na Multicoisas, a gente entra em toda a experiência da loja. Então eu acredito que quando a gente está no digital, é uma tela. Sim. Então eu abri ali o WhatsApp, estou falando com o vendedor. Para ele mudar de tela é muito fácil, né? Então acho que prender esse cliente, tratar bem como se fosse o cliente da loja mesmo, acho que faz a diferença. Faz a diferença. Por exemplo, você atender o cliente de forma mais personalizada. Sim. Né? Que nem eu falei, perguntar o nome, aí você vai atender, boa tarde, Luame, tudo bem? O que você precisa agora? Diferente de você falar, tudo bem? Tá? O que você quer? Como que eu posso te ajudar? Às vezes na correria. Na correria, né? Exatamente. Né? E entre 1000 mensagens lá, então você acaba tratando como se fosse qualquer um. E hoje, até a gente, como na posição de cliente, quando uma pessoa me atende, um vendedor me atende falando pelo meu nome, me sondando, você fala, que legal, o cara tá preocupado comigo. Ele quer saber o que realmente eu tô precisando, né? Ele não quer só vender. Então, no online, a gente ter esses mesmos parâmetros que a gente tem na loja física é muito importante para a gente poder ganhar. Porque, que nem você falou, né? É muito tempo de tela que a gente tem. Se eu não me sinto bem na Multicoisas dentro do online, eu vou para outro. Sim. E se esse outro me atender melhor, eu vou ficar com ele. A gente tendência de eu não voltar para Multicoisas. Acho que é importante sondar, né? Se o cliente quer um atendimento mais rápido, às vezes você vai acabar oferecendo um atendimento mais rápido. A gente precisa ter esse feeling, né? Esse feeling, essa palavra. Se eu percebo que o cliente realmente só perguntou que quer um produto e tal, ele não está me dando muita abertura, quando eu pergunto, cara, beleza, ele quer ser atendido rápido, eu vou atender ele rápido. Se às vezes eu faço algumas perguntas, eu vejo que ele está me dando o lado, está me respondendo, vou começar a sondar, vou tentar fazer uma venda agregada, né? E aí, beleza, você pode até aumentar o teu ticket ali dentro da... Sim, hoje em dia tem um tabloide digital, né? Que facilita a gente tem um tabloide digital, né? Exatamente. A gente tem hoje os 10 passos do atendimento digital, que é muito baseado nos 10 passos do atendimento que tem na loja física, mas que a loja se baseia muito ali para fazer justamente essa sondagem, sabe, os caminhos. A gente fala muito de um funil de vendas, né? É como se fosse uma pirâmide, né, de cabeça para baixo, em que entram ali vários clientes, aí vai indo pro meio do funil, você vai sondando aquele cliente, você vai vendo o que ele realmente precisa, até ele chegar no fundo do funil, que é quando tem a venda propriamente dita, né? Então é todo um trabalhinho que a gente precisa fazer personalizado com esse cliente, e cada vez mais a gente tem visto as lojas se preocupando em ter esse atendimento, colocando ali uma pessoa especializada para poder só ver esses atendimentos do online,
porque realmente o online veio para ficar e a gente precisa cada vez mais personalizar esse atendimento, né, e tornar essa experiência cada vez melhor para o nosso cliente. E falando sobre esse funil, eu acredito que isso depois são gerados dados e que são definidos métricas, né? Acho que para o setor. Como são definidas essas métricas e quais métricas vocês usam? Geralmente as métricas mais usadas no digital. Hoje a gente até tinha essa parte de marketing digital, que é o que trabalha mais com parte de funil de venda. Né? A gente tinha uma pessoa que trabalhava internamente aqui com a gente, né? Que ficava mais focada com essa parte. Com o decorrer do tempo, a gente viu que surgiu uma oportunidade de a gente ter uma agência para poder, na verdade, fazer esse serviço, né? E que essa agência ela fornece não só o serviço propriamente de divulgação numa rede social, de fazer uma campanha no Meta, no Google, mas ela tem outros profissionais dentro da agência que nos fornecem outros dados que muitas das vezes antes a gente não tinha, né? Então, por exemplo, o CPL, que é um custo por lead, um custo por 1000 visualizações, o CTR, que é, por exemplo, eu fiz um anúncio, eu paguei para investir lá para aparecer mais um anúncio lá de um produto, por exemplo, tá? Ou uma dica da Dri. CRM também é? É uma métrica? Não, o CRM já é como se fosse uma ferramenta, uma metodologia de relacionamento com o cliente. Sim. Né? E aí fica ali mais com o marketing, né? Com o Thiago com um Y. Sim. Temos muitos Thiago. Sim. Mas o digital também trabalha, claro, com a parte de CRM, né? Mas aí, olhando para essa parte de marketing digital, é muito isso, né? O CTR, por exemplo. Então, o anúncio que eu paguei para aparecer, vamos dizer, no Meta, que é Facebook, Instagram, ou no Google, vamos supor lá que ele apareceu para 1000 pessoas, né? Chutando o valor baixo como exemplo. Dessas 1000 pessoas, 500, estamos chutando alto também, 500 clicaram naquele anúncio para poder ver. Então, eu tive um CTR, vamos supor, de 50%. Né? Mas quanto me custou essas 1000 visualizações? Então, a gente tem sim essas métricas, que normalmente tem métricas padrões de mercado, vamos dizer assim, que são as médias normalmente aceitáveis. Aí os cliques já entram no funil, né? Já vai entrando, funilando, exatamente. Né? Então, eu até mandei lá para 1000. Né? Eu mandei para 1000. Topo do funil. Ali 1000 que de repente clicaram. Opa, beleza, começou a descer um pouquinho mais. Eu vi que ele ficou tanto tempo interagindo com o meu conteúdo. Opa, ele tem isso também? Aquecendo. Nossa. Então, são vários indicadores, realmente métricas, que vai nos dizendo que o que eu estou fazendo está no caminho certo. Você acredita que a experiência do cliente na loja, e a gente, né, como franquia digital e o desenvolvimento trabalham todos para oferecer uma experiência no cliente. O que você acredita que seja o diferencial que a Multicoisas entrega para esse cliente, para ele gostar da loja? E eu acredito que também seja muito uma oportunidade de apresentar a marca, né? Porque ele vê a marca no digital, depois ele acaba conhecendo uma loja física e gostando do atendimento. O que você acredita que seja esse diferencial da marca? O diferencial dentro dos canais digitais, pelo que eu percebo, e pelas pesquisas de NPS, que basicamente NPS são a gente consegue mensurar a satisfação do cliente. Né? Então a gente percebe que a entrega rápida hoje, que muitas vezes as lojas ofertam entrega para os rápida, clientes, né? É um grande diferencial nosso. E que daqui a pouco não é um diferencial mais, né? Porque a gente tem visto ali players que entregam em 1 hora. Você pega uma Rappi ou até uma Magazine Luiza, às vezes, né, em 30 minutos, por exemplo. A gente tem acho que um premium dentro da Rappi que é em 15 minutos, dependendo do raio que a pessoa tá. Sim, São Paulo é bem mais... São Paulo, esses grandes centros, normalmente a gente tem bastante empresas agressivas nessa parte. Sim. Então, daqui a pouco não é nenhum diferencial, mas hoje a gente percebe que essa parte da entrega rápida, né, ela é um diferencial importante. Muitas vezes a gente recebe ali dentro das pesquisas, o cliente falando, fui atendido por tal loja, me mandaram um brinde, poxa, que legal, fiquei muito feliz, parabéns para a loja, né? Esses dias a gente recebeu um elogio de uma cliente que ela comprou lá no Shopping Vila Lobos. Ela queria um produto que eu não me recordo agora qual que era, e ela foi lá, não tinha na loja, mas a vendedora ou a gerente, se não me engano, ajudou ela a encontrar qual que era a loja que ela poderia comprar e tal. Fez todo um serviço bem legal. Ela estava de viagem, parece, então depois ela conseguiu encontrar, ela ficou bem feliz. Então, justamente a gente
primeiro, né, ter uma entrega rápida, ter uma orientação muitas vezes adequada para o nosso cliente. Total. Se muitas vezes que na loja física, pelos procedimentos nossos, se eu não tenho na loja, eu ajudo aquele cliente a encontrar aquele produto. Né? E aí, de novo, a gente fala de espelhar os atendimentos nos canais. Então, de eu procurar sempre ajudar esse cliente. Mas quando o cliente ele compra no e-commerce, no site, ele não tem como ter esse contato, né? Não, exato. É só ali o que a gente oferece no site, Sim. né? E a entrega, né? Como você disse. Sim. Mas aí, no caso, muitas vezes o cliente procura via WhatsApp, que a gente está falando, né? Ele entra em contato com a loja via WhatsApp para ele fazer uma compra, tirar uma dúvida, e é nesse momento também que entra esses diferenciais, né? Sim. De você estar ajudando o cliente, entendendo ele e tudo mais. Porque realmente a gente precisa sempre estar buscando melhorar, né? Seja ali na oferta dos serviços, dos produtos e tudo mais. Né? Para que o cliente sempre nos perceba, né? E sempre quando ele pensar em eu quero comprar algo, sempre que vem na cabeça dele há muitas coisas. Sim, né? E essas etapas elas são bem assim, acho que não são lineares, né? Porque, por exemplo, o cliente ele tem a opção, mas ele pode fazer aqui, ele pode ir ali, né? Sim. Ele pode fechar a compra no site, ou ele pode ir no WhatsApp. Sim. E tipo assim, vocês definem vocês preveem, por exemplo, essas possibilidades. Essas possibilidades que podem surgir, por exemplo, olha, a gente sabe, acho que a loja também percebe muito isso, né? Que ela, sei lá, vim pelo site e agora eu preferi falar com vocês. Ou, por exemplo, para ter um atendimento personalizado mesmo. Sim, a gente procura mapear ali quais são os principais pontos de contato desse cliente, né? Então, o cliente falou, e-commerce ele quer comprar? Legal, a gente tem ali o site para ele comprar. Ele está na rede social e ele quer chamar, de repente, muitas coisas no direct ou no Messenger, se ele tiver, dependendo da rede social que ele tiver, para ele sondar algum produto, para ele ver qual que é a loja mais próxima dele. Beleza, a gente vai procurar dar um atendimento excelente para ele. Por quê? Sim. Tem muito atendimento que cai aqui para a gente na equipe de back-office que a gente fala, né? Que aqui é justamente no digital. Então, que não vai direto para a loja. Então, a gente faz normalmente essa sondagem, né? Agora, recentemente, a gente colocou uma nova pessoa dentro da área. Sim. Que aí essa pessoa veio de loja. Então, ela tem mais essa visão. Sim, né? total. Pô, às vezes o cliente está perguntando de um item X. Né? Então ela conhece de produto, né? Passou muito tempo na loja, conhece de produto, consegue ver se aquele produto realmente é para a necessidade daquele cliente, e se for necessário aquele cliente quiser comprar realmente, a gente vê qual que é a loja mais próxima dele, de repente encaminha o contato daquela loja para ele poder concluir aquele atendimento. Sim. Dependendo da situação, a gente aborda a primeira loja, fala assim, loja, tem um cliente assim, assim, assado, ele quer comprar um produto, você pode entrar em contato com ele para a gente poder finalizar esse atendimento? Então, as situações que começam com a gente, de repente ele termina na loja, ou a loja entra no meio ali daquela conversa, Sim. mas sempre com o objetivo final de atender aquele cliente, seja na dúvida, seja na compra, né? Então, voltando lá no início da pergunta, né? A gente hoje, então, está na rede social, a gente está no e-commerce, a gente está nos super apps, né? Que é Rappi, Corner Shop, Marketplace, a gente tem, não como marca oficial, mas a gente tem já lojas ali vendendo, e sentindo a experiência, e daqui a pouco a gente torna ali uma marca oficial ali dentro, e é mais um canal que a gente está, né, oficialmente. Então é importante, que nem eu falei da omnicanalidade, né, a gente fala também da policanalidade, que é você ser multicanal. E aí, cada um desses pontos de contato é um canal, né? O e-commerce é um canal, a loja física é um canal. Isso, e retorna no começo da loja, da marca está bem estabelecida, né? Exatamente. Nessa policanalidade. Ixi, policanalidade. Porque a gente precisa estar na cabeça do cliente, né, Giovanni? Então, o cara entrou na rede social, a gente tem conteúdo legal da Dri, né? A gente está produzindo, dica, ofertando produto, falando como que usa. Essa era uma pergunta também, uma dúvida minha. Por exemplo, você percebe a diferença e qual o valor que isso entrega para o cliente de ter uma pessoa, de humanizar esse contato com a marca, com os produtos e com o serviço que a gente oferece? Qual o maior diferencial? Porque a Adri começou mesmo a produzir não faz tanto tempo. Sim. O que você percebe, assim, foi a maior diferença? Que os clientes e vocês como digital sentiram? É o engajamento, né? Sim. A gente percebe que depois que a gente teve a Adriela ali, com o Edson trabalhando bem forte essa parte de conteúdo, a gente tem o Diego ali também na equipe,
a gente viu muita questão do engajamento. Então, a gente trabalhava muito com imagens, vamos dizer assim, estáticas. Uma foto de um produto, uma oferta, mas tudo imagem. Sim. Um vídeo ou outro, né? Mas sem nenhuma pessoa ali que a gente fala, que no caso é a promotora, né? A Adriela é a nossa promotora da marca, que é a Adri. Mas antes a gente não tinha, então era um videozinho, muitas vezes, de um produto ou a imagem. Com a Adriela, a gente viu que, ela interagindo com o público, trazendo essa humanização da marca, né? As pessoas se sentem mais à vontade de interagir. Amigas, né, da marca. Exatamente. E é só ver, eu até estava lendo ontem uma reportagem da Forbes, que as empresas estão indo muito nessa humanização. De muitas vezes ter uma pessoa de dentro da empresa para ser realmente a cara da organização. Então você vê, por exemplo, a Magazine Luiza, tem ali a Lu, né? Que é um avatar, mas é o que representa a marca. Comunica bem com o público dela. Comunica bem, exatamente. Tem lá a Casa Bahia o Baianinho, que também é um avatar, mas né? Então você tem várias marcas que tem ali. Né? Você tem, por exemplo, a Avan, é o seu próprio fundador, muitas vezes, né? Então essa parte de você humanizar a marca para que tenha uma maior recepção do nosso público é importante. E a gente vê que depois que virou a chave realmente, cresce o número de visualizações, de interações, né? E isso só tende a crescer e ser benéfico para a marca, né? Porque essa questão do funil que a gente fala é bem isso, né? A gente precisa estar na cabeça do cliente, por quê? Porque naquele momento, muitas vezes que ele vê um vídeo da Adriela, ele não vai estar interessado em comprar naquele momento. Sim. Mas tanto que às vezes ele é martelado com um vídeo, com uma dica, numa rap que ele tá e ele vê lá a bandeirinha da Multicoisas. Quando ele fala assim, poxa, agora eu tô precisando de algo. Ele vai olhar, poxa, acho que a Multicoisas pode me ajudar. Sim. Então fica no subconsciente que a gente fala, né? E isso é muito importante. Então todo esse trabalho que a gente tem de posicionamento da marca, exatamente, tudo vai culminar pro cliente, para que quando ele precisar da gente, ele possa ser lembrado, a gente possa ser lembrado. E é todo um trabalho de formiguinha. Sim. Eu falei, né? A gente começou um departamento recente, com muitas das ações recentes. Então é um trabalho de construção que a gente vai fazendo, né, com esses clientes e tudo mais, para que ele possa realmente lembrar da gente. Né? Sim. Eu tenho uma pergunta, uma dúvida. Por exemplo, quando o cliente ele cai aqui no digital, você sente que, na verdade, nós como franqueadora e vocês como digital, como é lidar com esse cliente? Assim, geralmente eles são tem muitas dúvidas, eles têm, sei lá, ou falam assim, eu vi no Instagram, ou eu vi em outra marca, ou vi em outra loja, eles buscam preço, o que eles buscam? A gente percebe que muitas vezes dúvida de loja, qual uma de coisas que eu posso comprar? Então, muitas vezes ele quer saber qual é uma das coisas mais próximas ali da casa dele, realmente. A gente faz essa indicação. E tem questões um pouquinho mais sensíveis e críticas. Por exemplo, a gente está tendo ultimamente alguns casos assim. Ele está num marketplace da vida, ele viu lá uma Multicoisas do Zé. E aí o cara que é um fake, na cara dura. E o cara vendendo geladeira, que não é nada a ver do nosso mix, né? E aí a pessoa vai lá e compra. E aí os caras são tão malandros que aí o saque deles é o nosso telefone. E aí o cliente entra em contato assim, eu comprei a geladeira e vocês não me entregaram até agora. Aí vai a gente sondar para saber o que aconteceu, onde ele comprou, por quê e tal. Aí muitas vezes a gente precisa ligar para ele, porque mandar mensagem em algumas situações não gera um entendimento por completo daquele cliente, então a gente precisa ligar para ele e explicar, fulano de tal, tudo bem? Eu sou o Luan, aqui da central de atendimento aqui da Multicoisas, percebi que você entrou em contato agora com a gente, reclamando de uma compra que você fez, né, nesse canal, mas esse canal que você comprou não é oficial nosso, né, não é de uma das nossas lojas, né? E a gente passa toda uma orientação do que ele precisa fazer. Então, muitas vezes são casos mais sensíveis que chegam pra gente, muitas vezes são dúvidas, qual é a loja? Qual é o preço? Vocês têm tal produto? Né? Então, a gente sempre procura correr e entregar essa informação da melhor maneira possível para o nosso cliente. Sim, porque às vezes nem sempre cai direto na loja, né? Cai no Instagram, cai numa DM, aí você tem que ter todo um manejo diferenciado, Sim, né? E aí hoje a gente tem a OmniChat, né, que é a ferramenta que vai gerenciar e que está gerenciando o nosso número oficial, que em breve a gente vai estar levando para toda a rede, né? Sim. Então lá a gente consegue centralizar os directs do Instagram, os acionamentos do próprio WhatsApp oficial nosso, os messengers do Facebook também.
Alguns comentários que a gente consegue mapear e colocar algumas tagzinhas também chegam para a gente, tudo dentro dessa ferramenta. Então, por ali a gente consegue gerenciar uma grande parte desses acessos ou desses acionamentos que chegam até a gente. Então, muitas vezes a gente não precisa ficar indo em várias plataformas para poder ver, né? Antes até era assim, mas agora com a OmniChat nos possibilita ter num canal só uma centralização da maioria dessas informações. Né? Então, a gente também tem o Reclame Aqui, que aí o Reclame Aqui a gente não consegue centralizar dentro dessa ferramenta, mas também é um acionamento que chega muita coisa para a gente, né? Muita coisa não, chega, vez ou outra chega, mas que a gente precisa lidar com o cliente, né? Que é um cliente que já está um pouco mais insatisfeito, que ele, muitas vezes ele já tentou um acionamento com a loja e não conseguiu. Então a gente muitas vezes fica como um intermediário ali, um mediador, né, de entender com a loja, entender com o cliente. Aí, por exemplo, vocês como digital entram em contato com a loja, respondem o cliente mesmo no... Sim, pelo próprio Reclame Aqui. Normalmente o que a gente faz, para não ficar um tréplica dentro do Reclame Aqui, lá normalmente tem os dados do cliente, né? Então a gente chama ele no WhatsApp, muitas vezes a gente liga e faz toda essa sondagem. Procura entender realmente o que aconteceu e tudo mais. Pega a historinha que aconteceu com ele. Aí a gente liga para a loja, muitas das vezes fala com o gerente ou subgerente. Olha só, tem uma situação assim assado do cliente, fulano de tal, no dia X. Você lembra? O que aconteceu? E aí a loja vai falar o lado dela. Muitas das vezes são situações diferentes, né? Normalmente cada historinha, né, tem um seu lado. Só que aí, cada lado que teve essa historinha, a gente procura, bom, qual que é a melhor forma da gente atender? Será que de repente a gente pode acionar, se for um produto com defeito, acionar o fornecedor para poder resolver esse produto, que muitas vezes já passou do período de devolução e o cliente não entendeu, que a loja, nesse caso, não consegue resolver para ele. Então, muitas vezes a gente aciona o fornecedor, e muitas das vezes pelo departamento comercial, né? Então é legal que a gente se relaciona bastante com os departamentos, né? Sim. Então, nesse caso, a gente muitas vezes fala com um comprador, que tem uma relação com esse fornecedor, ele faz o meio campo, muitas vezes a gente consegue atender esse cliente, o fornecedor até envia, às vezes, um novo produto para esse cliente, né, para poder resolver a dor dele. E ali, no final de toda essa situação que a gente acaba fechando, a gente vai no Reclame Aqui e dá a devolutiva final de uma vez. E o cliente ali já sabe, já foi respondido pelo WhatsApp, ele já sabe o desfecho, já ficou satisfeito. Sim. A gente dificilmente vai ter uma réplica dele dentro do Reclame Aqui. Sim. Né? Então, é todo esse trabalho que a gente faz de formiguinha, de conscientização, de mediação das situações. De mediação, principalmente. Exatamente, para poder atender esse nosso cliente. Né? Porque hoje na rede social, se a gente não atender bem o nosso cliente, tirando o fato de que muitas vezes ele pode não voltar a comprar com a gente, ele pode ir numa rede social e falar lá, eu fui mal atendido pela multicoisas, eu fui lá, não me atenderam bem, não trocaram o meu produto, assim, assado. Sabe que tem muita gente, às vezes, de má fé que faz, mas a gente tem muitos que fazem, porque às vezes foi uma situação real que aconteceu, ele foi lá e colocou a insatisfação dele. E para a empresa como um todo, para a marca, não é interessante. Então a gente faz de tudo para que não ocorra essas situações. Né? E é claro, sempre no limite ali do aceitável, a gente não vai fazer nenhuma loucura, mas do que é possível fazer dentro dos limites aceitáveis, a gente procura atender bem esse cliente, né? Para que não dê esses desdobramentos negativos para a marca e nem para a loja também. Então tem muita coisa, hein? A gente em torno aí, a gente tem em média, falando de atendimentos internos e externos, né, que é cliente de loja e clientes realmente, em torno de uns 1.600 atendimentos no mês. Caramba. Né? Então, a gente tem ali, basicamente, mais da metade são dos clientes externos, né? Sim. Que é para a gente realmente ter essas dúvidas, orientações, direcionamentos. Então, a gente tem um fluxo meio interessante, né, de informação que chega até a gente aqui. Não tinha ideia que eram tantos assim. São vários canais, né, que chegam, né? Total. Então, e assim, por ser um canal recente, o WhatsApp oficial nosso tem chegado bastante acionamento também. E a gente vê que realmente o WhatsApp veio para ficar, seja para tirar dúvida, seja para comprar, para reclamar. Ele é um canal que está em franco crescimento, né? E é por isso que a gente vai fomentar, juntar a rede, esse número, porque a gente quer utilizar esse WhatsApp oficial não só para o cliente tirar dúvida, mas para que ele possa comprar realmente. E agora, eu queria saber se, por exemplo, tem algum projeto, algum spoiler que você possa dar do digital, assim, algo não muito revelador. A gente sabe que teve a migração, né, do e-commerce. Sim. Foi muito importante. Tem mais alguma coisa no radar, assim, de vocês?
Acho que até o Morilha, né, que participou recentemente, ele deve ter mencionado, mas a parte do e-commerce agora, a gente está sempre procurando trazer melhorias para eles, né, para dentro, na verdade, da plataforma. Então, com esse novo parceiro que a gente está, né, que é a Salesforce, possibilita a gente a ter um melhor gerenciamento, vamos dizer assim, de informação e de atualizações, o que a gente não tinha antigamente. Sim. A gente está num projeto de linkar mais fortemente as redes sociais com o nosso e-commerce. Então, como assim? Vamos supor lá que a gente está ofertando, ou a Adri fez uma semana de Tuf-Stuf, um exemplo, tá? Sim. Ela está vendo as dicas do Tuf-Stuf, o que ele faz e tal, e aí a gente quer fazer uma comunicação mais assertiva e mais clara dentro do nosso e-commerce ali, para que aquele cliente ele viu na rede social, quando ele entrar, ele vai ver um banner diferente ali, com produtos relacionados ao Tuf-Stuf, o próprio Tuf-Stuf ali na cara dele quando ele entrar na home. Então, a gente está trabalhando ali para poder ter essa conversação cada vez mais assertiva, ou esse alinhamento entre os canais, né, para ter essa comunicação, para que o cliente cada vez ele esteja mais ambientado, né? Ele veio num lugar, ele chegou num outro canal, ele viu aquele mesmo produto, né? Em breve vai estar vindo aí o Pix também, né? Porque é mais uma facilidade para o cliente, que é um meio de cobrança que, poxa, os clientes gostam muito de utilizar, e a gente está vendo que está crescendo bastante essa forma de pagamento. E a gente vê que pelas boas práticas, é interessante que a gente tenha mais de um meio de pagamento dentro do checkout, do e-commerce. Então, além do cartão de crédito que hoje a gente tem, a gente vai ter em breve aí o Pix para os nossos clientes, que vai ajudar bastante, né, eles a trabalharem e a concluir a sua compra. Facilidade, né? A gente está trabalhando ali para incorporar mais itens PDFs também dentro do site, né? Que é algo que a gente às vezes percebe que o cliente muitas vezes ele entra no site e algum outro produto ele não encontra, por ser um item muitas vezes PDF da loja. A curva, normalmente, ABC, a gente tem a maioria dos itens já PDF dentro do site. Mas sempre tem aquele outro que a gente pode trazer também para complementar. Então, é um trabalho também que a gente está fazendo para poder crescer ainda mais esses itens que muitas vezes um outro item que tem na loja, mas não tem no site. E que a gente percebe que o cliente ele tem esse olhar crítico, né? Então, é algo que a gente também está trabalhando. A questão do WhatsApp oficial, que a gente vai expandir, né, em breve aí, com algumas turmas para as demais lojas, porque a gente quer também fazer um trabalho mais forte nas redes sociais. Então, usar ali a Adriela, né, divulgando para os nossos clientes que agora ele consegue comprar no número oficial da Multicoisas. Então, traz mais credibilidade e mais segurança. Mais segurança, exatamente. Então, esse é um caminho também que a gente, em breve, já vai estar trabalhando mais forte, né? Então, são essas melhorias dentro do e-commerce, né, com essa conversação com as redes sociais, esse nosso número oficial que a gente está trabalhando, né, para poder dar essas possibilidades a mais para os nossos clientes. A gente está trabalhando muito fortemente com a nossa agência do online, que a gente fala, né, que é a V4, para cada vez mais a gente melhorar o nosso conteúdo nas redes sociais, as nossas abordagens, as nossas campanhas. Então, a gente está recente com eles, mas a gente já tem todo um planejamento junto com eles para ter esse crescimento dentro das redes sociais, dentro do Google, que é importante também. Então, a gente tem bastante coisas a fazer esse ano e para entregar, que eu acredito que até o final do ano aí a gente consiga concluir todo esse nosso planejado para entregar essa experiência interessante para o nosso cliente, né? E também para a gente poder levar mais fluxo para a nossa loja, seja levando fluxo para a loja física ou levando fluxo, de repente, através de vendas dentro dos canais digitais, né? Que esse é o nosso objetivo, iniciar as lojas com clientes, seja ele vindo do online ou do offline, né? Mas a gente consegue agregar bastante nessa movimentação. Sim. Valeu, Luame, pela apresentação ou por essa conversa, participação, né? Essa troca. Foi muito, muito interessante saber do papel do digital, como ele conversa bem com a loja e como ele é um aliado da loja. Sim, sempre um alinhado, né? Sim. Nunca concorrente. Muito obrigado por topar o nosso convite. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso convidado. Você quer falar mais alguma coisinha para... Só agradecer a oportunidade, né, de estar falando e apresentando um pouco mais da área, né? Porque muitas vezes a gente se relaciona com as lojas, com a rede, mas o pessoal não sabe muito do dia a dia, né? Então, agradecer a oportunidade de a gente ter esse bate-papo hoje. É isso.
Valeu, pessoal, pela audiência. Acompanhe os nossos meios oficiais. O nosso Instagram é Universidade Multicoisas. Acompanhe a nossa plataforma. E agora o nosso YouTube também, Universidade Multicoisas. Não esquecendo do Spotify também. O MCast, a Universidade Multicoisas, você encontra tudo lá, gente. Tudo o mesmo nome. Tudo facinho de achar. Não tem dificuldade. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até o próximo. Pessoal. Até amanhã.